O plantão do Jornal da Última Hora informa. Acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior que o anunciado, podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Olá. Já imaginou você ligar a televisão e ver uma reportagem dessa? Sabe o que isso significaria? Que Jesus voltou e você ficou. Você vai ficar no período da tribulação, que serão 7 anos, o período mais negro da história do mundo. Infelizmente, muitas pessoas vão ficar, muitos crentes, muitos cristãos. Sabe por quê? Porque não param de pecar. Eles possuem um pecado de estimação que não consegue ficar longe deles. Não consegue pedir perdão a Deus e parar de pecar. E por causa disso, por causa de um pecado, você pode ficar para trás. A sorte é que você tem uma chance, em 7 anos, para não aceitar a marca da besta. Aí você pode sim ser salvo. Mas vai ser muito difícil alguém conseguir suportar esse período da história. Por isso é melhor que você esteja pronto, esteja pronta para subir agora. E para piorar um pouco a situação, tem uma pessoa muito conhecida no Brasil que está divulgando no seu canal do YouTube, com mais de 35 mil inscritos, que Jesus volta agora, dia 16 de abril de 2022. Estamos falando que em menos de um mês, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Vamos ver uma pequena parte da fala dessa pessoa a respeito da volta de Jesus. Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, meus irmãos, eu estou fazendo ele exclusivamente para os pastores e para todos os crentes. Inclusive tem crentes aí, até no nosso meio aí, tem alguns irmãos aí, que tem nos criticado, porque nós temos mostrado que tudo indica que o arrebatamento ele vai acontecer dia 16 de abril. Esse mesmo irmão já havia marcado antes a volta de Jesus para 9 de abril de 2020, o que não aconteceu. Essa notícia foi circulada em vários veículos de comunicação. As pessoas chegaram até se reunir para esperar o Salvador, mas ele não veio. O irmão Romilson chegou a gravar um vídeo dizendo que estava arrependido e pedindo perdão. Mas parece que não adiantou nada. Ele está fazendo de novo. Eu deixei na descrição do vídeo o link para você ver todo o vídeo do irmão Romilson e tirar as suas próprias conclusões. Mas o irmão Romilson ele se baseia em Amós 3, versículo 7, para justificar que ele pode sim marcar essa data. Na verdade, se você ver o vídeo todo, você vai perceber que ele diz que foi Deus que marcou essa data. Não foi ele. Foi Deus que marcou. Será que o irmão Romilson está tentando dizer que, se não for essa data, a culpa não é dele? Foi Deus que avisou errado? Nós vamos ter que esperar o dia 17 de abril para ver o que vai acontecer. Vamos ver juntos o que diz Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O arrebatamento é coisa muito séria, mas tem muita gente brincando com esse assunto. A quantidade de vídeos que tem a respeito, boa parte deles, a gente fica muito preocupado, porque a informação está totalmente errada, totalmente equivocada. E eu acredito que essa é só mais uma. No livro de Mateus, no capítulo 34, Jesus fala muito a respeito da volta dele. Ele explica com muitos detalhes e dá muitas informações importantes demais. No versículo 36, eu quero chamar a sua atenção, existem versões que tiram uma frase e outras versões que incluem essa frase. Eu quero te mostrar agora Mateus 24, 36, na versão ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. Esse texto,
ele veio de um texto que é chamado de Receptus, que foram textos tirados do original dos apóstolos. E depois nós vamos ver a outra versão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, versículo 36. Agora eu quero te mostrar a versão Almeida, revista e atualizada. Esse mesmo versículo, para vocês notarem a diferença. Quem já conhece o versículo de cor, já sabe qual trecho está faltando. Mas vamos ver juntos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O irmão Romilson, ele está mais ou menos certo quando ele confronta esse versículo. Ele diz que esse versículo não existe, que ele foi acrescentado. Na verdade, ele existe sim, só não existe nem o Filho. Essa parte foi acrescentada por pessoas maldosas, porque no original essas palavras não existem e elas fazem grande diferença. Eu até acredito que quando Jesus esteve entre nós, pode ser que muitas coisas foi tirado dele. Ele como homem não podia saber de muitas coisas, mas ele como Cristo, Filho do Deus vivo, e junto com o Espírito Santo, formando uma trindade, eu duvido que os três não saibam. Nesse caso, a gente teria que duvidar da trindade, e eu acredito na trindade. Então, a trindade sabe sim, quando Deus marcou a data para buscar o seu povo. Talvez Jesus, como eu disse, foi impedido de saber algumas coisas, porque muitas coisas ele não poderia falar quando estivesse no nosso meio. Mas esse versículo, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente lê, porque se você não conhecer a Bíblia, não estudar a Bíblia, não entender o cânon, você pode aumentar a heresia que está dentro da igreja. Hoje a maioria das pessoas fala, mas nem o Filho sabe. É verdade, quando está escrito, porque está escrito na Bíblia. Mas se você for olhar a história bíblica, essa frase foi aumentada. Assim como tem outros trechos que foram aumentados, não existem. Um grande exemplo também está no Salmo 23, onde está escrito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, o que está escrito no original é, o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. O que faz toda a diferença. Mas vamos voltar para a mensagem que nós estamos trazendo aqui. O irmão Romilson, então, está certo sim, quando ele confronta esse versículo. Mas não o versículo todo, só essa parte que nem o Filho sabe. O Filho sabe o dia que ele vai voltar. O irmão Romilson, ele tem razão sim, quando ele diz que Jesus está próximo de chegar. É verdade. Os sinais estão comprovando isso. As profecias se cumprindo nos nossos dias estão provando isso. Mas não será dia 16. Por quê? Porque ainda existem algumas coisas que não aconteceram, que precisam acontecer para que Jesus volte. E aí, quando chegar dia 17, eu quero ver o que o irmão Romilson vai falar. Será que ele vai transferir a responsabilidade para Deus? Porque, segundo ele, foi Deus que marcou essa data e informou para ele. Porque ele acha que ele é um profeta. Então Deus falou para ele, para que ele alertasse o povo, que dia 16 Jesus voltaria. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, é só aguardar chegar dia 17 de abril. Eu até acredito que o irmão Romilson tem boas intenções ao explicar o que ele explica no seu canal. Eu tenho plena convicção de que ele realmente está interessado em avisar ao povo de Deus a volta de Jesus. Ele está preocupado sim, porque Jesus realmente está voltando e tem muita gente ainda em berço esplêndido. Então eu creio que é de boa índole. Mas tem duas coisas que nós precisamos entender aqui. A primeira é a mais importante. Se Deus avisasse para alguém a data que Jesus estaria voltando, seja profeta, seja pastor, seja apóstolo, seja quem for, estaria contradizendo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que ele vem no momento em que ninguém espera. Então, se ninguém espera, Deus não vai avisar para ninguém que Jesus volta aquele dia. Por que ele é diferente dos outros? Não, Deus já avisou sim. O que o profeta Amós
explica no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 7, é que Deus fala assim ao seu povo, como falou para Moisés, mas não falou que ia tirar o povo, mas não falou o dia. Assim como aconteceu com vários outros personagens na Bíblia, que Deus falou que ia acontecer, mas não marcou o dia. De repente ele chega e fala, é agora. E pronto. Então, Deus não vai falar com homem nenhum, dia tal, Jesus está voltando, porque ele vai contradizer o que ele mesmo disse na sua palavra. E o que o profeta Amós então fala? Deus fala que vai falar ao povo sobre a volta de Jesus, e ele já está falando há muito tempo. E ele falou que daria sinais, e sinais é o que não estão faltando. As coisas estão afunilando, a Bíblia está se cumprindo. Mas Deus não tem compromisso de falar que vai ser tal dia. Jesus vem como um ladrão, que o pai, que o dono da casa, não está esperando a chegada dele. Jesus vem como noivo, que a noiva precisa esperar com a candeia acesa. Se estiver desligada, se estiver apagada, Jesus não vai ver essa casa. Então, ele já tem dado todos os avisos que nós precisamos. O outro problema que eu vejo aqui é que ele demonstra um certo rancor, uma certa raiva de crentes, de pastores e de igreja. E isso vai contra o Evangelho. O Evangelho diz para amarmos o nosso próximo. Então isso não faz parte. Ele inclusive esnoba os pastores e os crentes quando confrontam o que ele pensa. Ele não aceita ser confrontado. Ele acha que está certo, pronto, acabou. Isso não é bíblico. Isso precisa ser retratado. Porque o amor ao próximo e ao próximo como ele é, quem é ele, não importa quem ele seja. Eu preciso amar o meu próximo. E com rancor, com raiva, com desrespeito, eu não vou conseguir isso. O que temos que fazer? Pregar o Evangelho, espalhar o amor de Jesus, avisar da sua volta. Os campos estão prontos para a colheita. Cadê os ceifeiros? Se coloque na brecha e comece hoje a falar de Jesus, porque a qualquer momento ele vai chegar. Esteja preparado, preparada, esteja vigilante, observe os sinais. A qualquer momento você será chamado, você será chamada a subir com Cristo, para viver com Ele na eterna glória. Ou não. O Senhor não tardará a voltar. Nunca houve tantos sinais quanto agora. E esteja também preparado, preparada, para o julgamento dos crentes pelo Senhor nos ares. Por isso, santifique-se. Se conserte com Deus. Se conserte com seu próximo. Vivam a vida na presença do Senhor. Se você tem pecados não confessados, confesse-o. Porque a qualquer momento Deus pode te recolher ou Ele pode voltar para buscar a sua igreja. E se você tiver com algum pecado, eu sinto muito em te dizer, você não sobe. E não sou eu quem diz isso, é a palavra. A palavra deixa claro quais são os pecados que Deus abomina. Veja se não está cometendo nenhum deles. E se conserte com o Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha trazido informações importantes para você. Se você gostou, te peço para curtir o nosso canal. E ao mesmo tempo, se você não for inscrito, inscreva-se. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Você fazendo isso, vai estar ajudando o nosso canal a crescer e me ajudando também a trazer mais conteúdos importantes para você. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.